Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Dose Diária, que é a Josi Vidal do Redesenhe Sua Vida. E a mensagem de hoje é que existem fases da vida em que nada está dando realmente errado para ser o suficientemente forte para justificar uma ruptura. Ou seja, você continua funcionando, você continua cumprindo os compromissos, você continua entregando e tendo resultado. Ou seja, você continua sustentando relações, você mantém a aparência de equilíbrio e ainda assim há um ruído interno. Há um cansaço que não é físico, há uma insatisfação que não tem causa concreta. Uma sensação sutil de estar vivendo abaixo do propósito potencial. E foi nesse ponto que eu percebi que eu precisava me curar. Não porque a minha vida estivesse desmoronando, mas porque eu estava me adaptando demais. Eu havia aprendido a sobreviver e eu tinha excelência nisso. Mas sobreviver não é o mesmo de estar inteira. Eu confundia autocontrole com maturidade, resiliência com silêncio, força com autoabandono. E enquanto eu mantinha tudo sob controle, equilibrando os 1000 pratinhos que eu equilibrava, internamente eu estava acumulando tensão, culpa e padrão inconsciente que se repetia. Então, o que me travava não era falta de capacidade, e provavelmente não é isso que te trava também, mas sim era a permanência em estruturas emocionais antigas, em lealdades invisíveis, em medos não processados. Sabe aquele medo que a gente vai jogando embaixo do tapete? Aquelas crenças herdadas que acabam operando em silêncio. A vida não aconteceu quando eu pensei positivo. Aconteceu quando eu assumi a responsabilidade emocional. Naquele momento em que eu parei, sentei, respirei e perguntei por que isso acontece comigo. E comecei a investigar qual parte de mim ainda sustentava aquele padrão. E foi ali que a cura deixou de ser um conceito espiritual e se tornou uma prática diária. Comecei fazendo o Ho'oponopono para liberar as memórias emocionais. Comecei a fazer o EFT para regular o sistema nervoso. E comecei a fazer reprogramação de crenças para reorganizar a minha narrativa interna. Então, a consciência veio para interromper esses ciclos. Não foi nada mágico, não foi nada místico, não foi nada impulsivo. Foi processo, foi consciência, foi estrutura. E é sobre isso que eu acabo falando aqui sempre no podcast. O Dose Diária, ele não é sobre frases bonitas, ou afirmações. Ele é sobre consciência aplicada. Então, é sobre entender como o cérebro cria os padrões de repetição, como o medo ativa em você um modo de sobrevivência, como a identidade determina as decisões invisíveis. Se você sente que está pronta para aprofundar essa investigação interna, começa, Aqui o primeiro passo é ouvindo a Dose Diária. Mas se você já entende que não quer apenas compreender, mas quer transformar de forma estruturada, acompanhada, tem a minha mentoria. A mentoria provavelmente é o seu próximo nível. Então, a mentoria é um processo direcionado para identificar a raiz emocional dos seus bloqueios, desorganizar as crenças que limitam o seu crescimento
e construir uma identidade mais coerente com a mulher que você quer se tornar. Se você chegou nesse ponto de maturidade interna, me chama no WhatsApp. A transformação ela não acontece por acaso. Ela acontece quando você decide atravessar o desconforto com direção. E você não precisa fazer isso sozinha. Um beijo de luz. Tchau, tchau.